E eu quero ler aqui para você em Hebreus 12:1, primeiramente, dizendo assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aí a palavra que diz exatamente assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Mas antes de dar continuidade, eu queria que nós orássemos por esse momento, dessa palavra, que o Senhor possa falar ao seu coração, amém? Eu quero que você ore por você mesmo, declarando o Espírito de verdade e revelação sobre esse lugar, amém? Senhor Jesus, nós queremos declarar, ó Deus, sobre esse momento da palavra, desse compartilhado, ó Deus, venha com luz, com graça, com favor, traga a revelação aos nossos corações, ministre aos nossos corações, ó Deus, gerando expectativas, ó Deus, trazendo novos sonhos, ó Deus, para tudo aquilo que está por vir. Declaramos que a Tua palavra é aqui que limpa, que sara, que transforma, que toca, que muda completamente as nossas vidas. Declaramos que hoje seremos afetados por essa palavra, que as nossas vidas terá, ó Deus, grandes frutos por aquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo em Hebreus 12:1, portanto, nós estamos aqui cercados de tão grandes nuvens de testemunhas, pessoas, muitas coisas, mas aí ela começa a enfatizar alguma coisa, e a primeira palavra aqui que é enfatizada, que é o que eu quero compartilhar com você, um princípio. Hoje eu vou falar muito sobre você não parar, não tem um tema específico a palavra, mas de você entender que você precisa perseverar. E o primeiro tópico que eu quero falar aqui para você, que está dizendo aqui, o autor do livro de Hebreus, ele está dizendo: livra de tudo que te atrapalha. E também ele diz do pecado. Mas eu não quero que você se atente aqui ao pecado, mas aqui tem duas formas que está sendo dito aqui: livra-nos de tudo que te atrapalha. Está entendendo? Tudo que te atrapalha. E depois continua, e o pecado. Mas o pecado, você precisa entender que o pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Meus irmãos, quanto mais revelação, quanto mais entendimento você tem que você é amado, que você é completamente perdoado, você vai saindo dessas situações. As tentações que você tinha antes não vai ter mais. Então isso aqui eu não vou enfatizar sobre isso. Você já ouviu muito, você sabe sobre isso. Isso é uma questão de busca de uma revelação sobre isso aqui, sobre a questão do pecado. Mas eu quero falar sobre isso aqui. O que te atrapalha? A Bíblia está deixando muito claro aqui, o escritor de Hebreus está dizendo o quê? Livra de tudo o que te atrapalha. Agora eu não tenho como te dizer o que te atrapalha de fato. Eu não posso te dizer. Eu não posso chegar para você e falar assim: ó, isso te atrapalha porque um dia me atrapalhou. Se eu fizer isso, é muito errado. Porque aí eu estou te discipulando, cuidando de você, eu estou falando algo a respeito da minha experiência própria. E isso nós não nos baseamos. Nos baseamos exclusivamente na Bíblia. Então o que a Bíblia diz está dito. Falou, está falado. Então o adultério é pecado? Todos nós estamos juntos no mesmo bairro falando não. Então não vamos cometer esse pecado, está entendendo? Mas existem coisas que me atrapalham e tem coisas que não te atrapalham. Antigamente nós na videira, para quem é mais antigo talvez não vai lembrar, porque você era muito novo mesmo, nós falávamos sobre isso. Tem pecado, tem coisas que é pecado para você que não é pecado para mim. Está entendendo? Que tipo de situações? Vamos dizer assim, hoje, alguém que é maduro para mexer com redes sociais, não atrapalha. O cara tem uma rede social, ele mexe, ok, está entendendo? E ok, não mexe com ele. Agora, quem não é maduro, aquilo vai atrapalhar ele. Então entra no combo de tudo é tudo. Tira, está te atrapalhando no ministério, no seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal, de tudo que Deus tem para você, então arranque. Então está dizendo aqui, livra de tudo que te atrapalha. Daqui a pouco você vai entender o que te atrapalha do quê? Que é o final do versículo. Então você precisa fazer o quê? Tirar. Pastor, eu não tenho problema com alguns certos de filme. Assistir um filme de comédia ou um filme, sei lá, de suspense, de ação. Às vezes acaba tendo um tipo de uma cena lá. Então para você não é pecado, mas para fulano é pecado. É ruim para ele, atrapalha, tá entendendo? É complicado. Então só que quem vai definir isso? Você. O que te atrapalha? Você que deve saber. Está entendendo? Existem pessoas que dizem, não, essa escola não me atrapalha. Mas atrapalha. Destrói a vida da pessoa. Aí você precisa ter esse entendimento. Agora tem um monte de gente que coloca um monte de desculpa porque não cresce, porque não avança, mas ela sabe que atrapalha de fato a vida dela. Ela tem um Espírito Santo que fala com ela.
Nós não estamos num tempo em nossa vida, numa dispensação que Deus não fala. Nós estamos numa dispensação que a graça nos alcançou, o Espírito Santo habita em nós e nós temos Ele como um paracleto. É aquele que está ao lado, anda ao lado, está conosco, Ele fala conosco todos os dias. Esse negócio de falar assim, eu não sabia, eu não consigo, eu não sei, eu não ouvi conselho. Ai, mas quantas pessoas começam a colocar várias justificativas, várias desculpas para poder avançar em coisas, sendo que a culpa não é de ninguém. Está entendendo? Às vezes a pessoa que está vivendo isso, tem coisas que têm atrapalhado ela e ela não está tirando, ela não está abandonando. E você precisa ter clareza. Irmãos, eu estou num processo da minha vida que fazem longos anos, mas nesse ano de 2024 foi intensificado. Depois que o óleo deixou na minha cabeça, que eu fui ordenado, piorou as situações. Está entendendo? Mas eu sou um pastor muito feliz, está entendendo? Eu tenho a família, eu sou muito pleno em todas as áreas, mas piorou os negócios assim. Então no começo de 2024, muita coisa aconteceu na minha vida, que negócio, uma tribulação terrível, tal. Mas Deus já tinha falado para mim, e vai ficar feio o negócio de 2024. Está feio, está entendendo? E olha que sinistro. No ano de 2023 eu tive uma palavra sobre a minha vida que eu veria face a face o diabo, que eu ia enfrentar ele face a face o diabo. Não é que o ano de 2023 foi legal, foi de boa? Por quê? Porque o diabo, você resiste a ele foge de você. Agora no ano de 2024 eu não encarei o diabo, eu encarei a mim mesmo. E aí onde está o problema? Justiça própria, centralizador, procrastinador, às vezes falta de foco, tá entendendo? Uma vida meio assim, e várias coisas começaram a me cercar. E aí tudo que me atrapalha eu preciso me livrar, urgente. Mas não é o que a psicologia definiu, não é o que falaram sobre mim, tá entendendo? É o que de fato, se você aceitar o que as pessoas falam, que as circunstâncias dizem sobre você, você está perdido, tá entendendo? Porque para você, para o mundo, se você for pegar aqui, se for jogar lá no mercado de trabalho, talvez você vai ser um desqualificado perto de muitos monstros que tem lá, certo? Você vai encontrar algumas pessoas, você vai chegar lá, às vezes você pode ter um currículo maravilhoso. Você chega lá, tem pessoas muito melhores. Então você se torna alguém completamente desqualificado. Então, é tipo assim que eu estou falando para você aqui. Entenda o seguinte, eu e você temos coisas que nos atrapalham, precisa ser avaliado. Você está aqui na igreja, está vivendo a vida da igreja, está liderando célula, está envolvido no ministério, tem um futuro brilhante para poder se casar com alguém, algumas coisas. Mas o que você vai fazer? O que você vai fazer com as coisas que te atrapalham? Ou você livra-se disso, ou não. Aí então você vai lá para o mercado de trabalho, está na igreja, tem um monte de coisa acontecendo. Você olha para si mesmo, você precisa saber o que te atrapalha. Você precisa saber. Precisa saber. E tem coisas que são mínimas, eu não vou te falar, mas o Espírito Santo te fala. Por isso que você precisa, quais tipos de alvos você vai colocar para o ano 2025? Está entendendo? Quais tipos de alvos você vai colocar? Depende de como você está vivendo hoje. Se você colocar os alvos de 2025 de acordo com as suas circunstâncias, o que o mundo está falando lá, irmão, você está perdido. Seus alvos vão ser assim, ó, mínimos, pequenos, medíocres, perto de Deus, está entendendo? Vai ser terrível. E é muito complicado. Então a circunstância lá fora, o mercado de trabalho, o que as pessoas dizem, não define quem você é. O que define quem você é o quê? Como a Bíblia diz, assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Então o que ele é? Como que ele se porta diante dos próximos anos da vida dele? Então vocês estão num tempo de construção, todos nós estamos, mas vocês estão num tempo muito crucial da sua vida para uma construção. Uma construção que vai requerer de você algum certo tipo de posicionamentos. E se você não tiver, consequências virão. Está acontecendo várias mudanças na igreja e tem coisas que ficam completamente explícitas, completamente enfatizadas assim. É uma ênfase gigantesca. Por quê? E aí eu estava conversando com a pessoa ontem, eu falei com o Luiz, Luiz, presta atenção. Eu já sei como vai ser o casamento de uma pessoa antes mesmo de ele entrar na corte. Como assim, pastor? O senhor sabe mesmo? Eu sei. Mas porque são anos de experiências, vendo coisas que atrapalharam pessoas, até mesmo coisas da minha própria vida. E eu fui vendo, e a pessoa não decidiu se livrar daquilo que atrapalhava. Aí agora ela está chegando no estágio que vai se relacionar, ou vai liderar uma célula, ela para ter abandonado antes. Aí vai levar para o casamento. Aí quem sofre? O casamento. Tá entendendo? São coisas que são desnecessárias. Não é que você não vai passar por tribulações, situações na sua vida. Você vai passar. É normal. Ajustes no casamento, na corte, no noivado, no começo de liderança de célula, como novo discipulador. Tudo é muito novo.
Tudo é muito novo, são ajustes. Mas existem coisas que Deus já estava falando lá atrás para você se livrar e você não se livrou. E tem coisas, irmãos, que... Aí o Luiz perguntou para mim assim, pastor, e quando alguém fica fazendo coisas assim, direto, e você discipula 1, 2, 3 vezes, a pessoa não faz? Eu falei, eu abro mão. Porque se ela não tem disposição de ouvir alguém que é visível, palpável, tocável, se ela vai ouvir o Espírito Santo, não vai fazer cagada na vida dela. Fala para a pessoa, fulano, para de fazer isso, ciclana, para de fazer isso, não faça desse jeito, tome esse caminho. Aí eu falei para ele um exemplo, eu estava usando um exemplo ontem, estava falando sobre uns detalhes, eu falei assim, presta atenção, Luiz, se você olhar bem, quantas vezes a gente já falou na igreja de púlpito sobre isso aqui? Quantas vezes eu falei em discipulado de líder? Várias vezes. Aí eu contei juntamente com ele, eu falei, ó, só do que nós falamos de púlpito, que as pessoas ouviram, foram 35 vezes, fora os livros, fora o Café com Visão, fora a palavra do pastor Luiz, uma conferência, alguma coisa. E agora, o que a gente faz? A pessoa está dando uma de louca, está entendendo? Aí ela não vai crescer na vida. Aí depois ela vai fazer o quê? Vai culpar a igreja, vai culpar as pessoas. Mas eu quero dizer algo para vocês. Antes, você está lá, obrigado 2024, seja bem-vindo 2025, 2026, 2027, 2028. Antes do bem-vindo acontecer lá em bem-vindo 2025, você precisa resolver isso aqui logo. Mano, eu vou resolver esse negócio aqui, calma aí. Vou tirar isso aqui, o que me livra. O que eu preciso me livrar aqui para poder avançar lá na frente? O que eu preciso fazer? O que me atrapalha? Aí é você que define, você que sabe já o que é. Você ouve o Espírito Santo, é isso que eu estou falando para você. Não queira, não é porque você precisa abrir mão do discipulado. O discipulado vai te ajustar, vai te ajudar sobre isso. Mas eu quero te dizer, você sabe o que te atrapalha? Precisa arrancar logo, está entendendo? Ano novo, coisas novas, é o que, irmãos? Tem uma música do Paulo César Baruch que ele fala assim, ano novo, vida nova, mas se a gente não ser diferente, vai ser tudo igual. Exatamente assim, está entendendo? Você vai passar para o ano novo, aí você fica com as mesmas coisas. É o cúmulo da burrice. É querer resultados diferentes, fazendo tudo que você fazia igualmente, detalhadamente. Não pode. Então tem coisas que te atrapalham. E eu vou falar algo para você. A cada ano que passa, ainda que você tenha liderado célula, tenha sido discipulador, ainda que você tenha experiência, tenha feito CTL, todo ano é extremamente diferente. Você precisa tirar coisas que te atrapalham. Então vamos supor aqui. Os últimos 3 meses, alguns de vocês fizeram aniversário. Certo? Então, nos últimos 3 meses, quem fez aniversário, levanta a mão aí. Ok, 1, 2, 3, 4, beleza. É uma galerinha. Presta atenção. Só mulher? Homem não? Não? Só mulher? Tá bom. Tá bem. Pensei que era o semestre das mulheres só. Então presta atenção. Quando uma pessoa passa dos 16 para os 17 anos, não é só uma idade que mudou ali, não. Não, meu irmão. Algo está acontecendo. Então, se ela passou de 16 para 17 anos, eita, mano, faltou um ano só para tirar a habilitação, tenho que decidir qual faculdade que eu vou fazer. Olha quantas coisas implicam na vida da pessoa, tá entendendo? Eu pensei que era só quando eu tivesse 18 anos. Não, tá entendendo? Aí te atrapalha você não ter uma clareza da sua faculdade, aí você posterga e vai para frente. Mas era para você ter deixado para trás algumas coisas, você te livrado de coisas deixadas para trás, que estava te atrapalhando. Tipo o quê? Sei lá, você passou tanto tempo em coisas superficiais, coisas triviais, e aí você não buscou aquilo que de fato era importante. Acabou, meu irmão. Aí aquilo que era para durar 2 anos, vai durar 6, por uma consequência de não ter se livrado de coisas que te atrapalham. E a Bíblia está dizendo exatamente o que? Livra-nos de tudo. Tudo. Tudo que te atrapalha. Então você precisa sim buscar a Deus, buscar a experiência com o Senhor e ouvir a Deus. Tem coisas que, prestem muita atenção, tem coisas que já são claras. Irmãos, eu não preciso que alguém me fale que eu preciso lavar uma louça em casa. Não preciso da minha esposa para falar isso. Eu não preciso que alguém me fale que eu preciso estudar, que eu preciso me desenvolver. Amanhã eu estou na escala de um culto para poder fazer a escala do culto aqui da manhã. Eu não preciso que alguém chegue para mim e fale que eu preciso estudar minimamente para poder fazer o esboço de pregar a oferta, o mover da abertura do culto e a oração. Não, eu não preciso. Eu preciso estudar até o recado que precisa ser dado amanhã. Está entendendo? Para não falar qualquer heresia. Não falar de qualquer jeito. O culto da virada vai ser 22, não é 21 e 30. Está entendendo? Eu não preciso. Então, tipo assim, e você também não precisa de pessoas ficarem em cima de você o tempo todo, te alertando de algumas coisas. Então tem coisa que está te atrapalhando. Por que você não rompe logo na vida? Então tem coisas que esse dia eu perguntei para o pastor Ricardo, isso aqui deve ser muita carne da minha parte? Porque não é possível. Foi no presbitério, eu falei assim, não é possível, deve ser muita carne minha.
porque tem uma pessoa que eu estou querendo matar faz umas 3 semanas, pastor. O que eu faço? Não, tem que avaliar. Eu fui avaliar. Estou quase entrando estou bravo com a pessoa, mas porque a pessoa não ouve conselhos. Aí quem não ouve conselhos, colhe consequências. Aí já era. Tá entendendo? Mas você acha que a pessoa que está lá sendo ministrada por longos anos, é tempos de igreja, será que a pessoa não sabe o que atrapalha ela na vida dela? Não, irmão, estou falando uma coisa para você. Antigamente, vamos usar o exemplo tipo da corte. Eu e minha esposa mesmo, na nossa, pode se falar década, né? Passado quase isso. A gente fez 2017 para 2018, é outra década já. No nosso tempo, não tinha amor que pensa nem solteiro por enquanto. Se colocasse 5 livros talvez na mão, tinha muito, né? De corte. Você tem uma pergunta sobre a corte relacionamento radical, corte versus namoro, o que mais? Hall da corte, o que mais? Acabou. 4 livros. E esses mesmos livros servem como base como hoje. Agora você tem esses 4 livros, mais o seminário Amor que Pensa, Aí, vamos supor, como uma pessoa entra para a corte com a pessoa errada? Como a pessoa está tipo de brincadeirinha, um exemplo, tá entendendo? Como alguém como um adolescente ou um jovem está tipo assim, brincando com o pecado, em guardar o coração, sendo que tem livros, tem pessoas que ministram, nosso pastor radical livre, posicionado, tá entendendo? Nós não tivemos, hoje vocês têm uma facilidade muito maior. Não estou dizendo que a tecnologia, o avanço de conteúdo piorou o mundo, não, facilitou, o problema são as pessoas. É igual exatamente quando eu falo daquela música o problema não está na música, o problema está nas pessoas que cantam da forma errada, tá entendendo? Hoje eu postei um vídeo muito engraçado no Instagram, depois você vê lá. Está escrito, a vida do miserável que posta a música do ele todos os dias no Stories. Aí o moleque acorda, escova os dentes e olha no celular. Almoça, toma café, mexe no celular. Ele está pagando o que por Jesus? Que preço que ele está pagando? Não tem nada, tá entendendo? Mas isso não é o caso. Mas eu quero te dizer algo. Tem muita informação, tem muita coisa. Tem o Espírito Santo. Você sabe o que você precisa desenvolver. Eu não preciso de um personal trainer para falar se você está gordo, ou um cardiologista para falar se você continuar comendo assim você vai morrer. Eu não preciso. Eu minimamente, primeiro que eu não sou cego. Outra coisa, eu não tenho lepra. Meu corpo, eu tenho sensibilidade, consigo tocar e perceber. Irmão, se eu sair com o Abraão lá, foi num lugar ali com ele, antes de comprar roupa lá, fui lá e falei, mano, eu quero ser magro por vários motivos, mas um deles é para se vestir bem, não foi Abraão que eu falei? Claro, mano. Eu sou besta, não sou idiota, tá entendendo? Agora tem gente que está tipo assim, não sei, você sabe que precisa mudar, tá entendendo? Então eu estou aqui para te alertar a algo. Busque em Deus, o que você precisa mudar? Eu mesmo tinha uma falta de sabedoria desgramada no mundo, assim, terrível. Quando eu entrei na igreja, aí, sabe quando eu falei, mano, preciso de sabedoria? Hoje, Deus me deu muita sabedoria para lidar com algumas circunstâncias, senão eu já tinha matado gente, já tinha perdido o ministério. Já tinha perdido o coração de muita gente que anda abaixo de mim. Tinha? Não estou falando, estou brincando. Tem uma pessoa, esse dia um rapaz veio e falou assim, pastor, muito bom andar com o senhor. O senhor é paciente, tal. Eu falei, meu irmão, eu posso te contar o que eu queria fazer com você? Aí ele falou, falei, pode falar? Ele falou, pode. Falei, mano, toda vez que você me manda mensagem, você fala, a vontade é de te arrebentar a sua vida, acabar com você. Mas como você está aqui chorando, aí eu estou aqui paciente, longânimo, é coração de pastor, é quebrado, assim, né? Anda a segunda milha, vai embora. Mas a vontade era acabar com a vida da pessoa, entendeu? Mas você tem que ter sabedoria. Então às vezes tem coisa que te atrapalha. Antigamente ia descer o rei e falar, mano, cala sua boca, sai da liderança, pede para sair. Tá entendendo? Mas hoje tem que, vamos dar certo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo fala para a pessoa, tá entendendo? Abandona essa desgraça desse vício. É não sei do que lá, é de um celular, é de conversas específicas, da preguiça desgraçada que não deixa você avançar, romper. Tem gente que está reclamando de que a célula não multiplica e às vezes coloca a culpa no discipulador, na discipuladora, ou na igreja, ou no pastor. Aí a primeira pergunta que eu posso fazer para a pessoa, vou fazer a pergunta, dos 27 livros que nós temos sobre a visão, você já leu quantos? Aí a pessoa fala, eu li o manual de célula só uns 70%, mas fiz o CTL. Você é um idiota, você não vai romper sua célula. Nunca vai. Pronto, tá entendendo? É assim. Aí a pessoa, mas por que ela não leu 27 livros? Porque ela não quer se livrar de coisas que atrapalham ela. São coisas, tipo assim, investe
Em livros, mais que você vai ter mais conhecimento, conhecimento é poder, vai te ajudar, vai renovar sua mente, você vai exercer, vai fazer coisas na célula. E disso não descarta o discipulado em grupo, não descarta. Mas está entendendo, irmão? Então fala para o seu irmão assim, meu irmão, livra-se, hoje mesmo, de tudo que te atrapalha. Eu ia falar para você perguntar para o seu irmão alguma coisa que te atrapalha, mas é muito, como é que se diz? É muito pessoal, constrangedor. Amém, irmãos? Irmãos, eu poderia ficar na palavra só nisso aqui, mas a palavra tem que ser inspirativa. Então, se eu acabar aqui, vai ficar feio o negócio. Então, vou continuar, amém? Amém, irmãos? E agora, fala sério, sem maldade. Para você um dia, não é para você ficar consciente de si mesmo, aquele negócio, eu não consigo, eu não posso, autocomiseração, ai meu Deus, eu sou pobre, miserável, cego, não vou morrer. Não, você vai e você fala, mano, isso aqui, ó, que desgraça que é essa que eu tô acordando 2 horas da tarde? Não é possível, mano. Isso aqui não presta não, mano. Isso aqui não é para nem a Luísa acorda 2 horas da tarde. Entendeu? A gente sai de casa, ela estava lá acordada, lá pro lado pro outro, depois ela dorme, tudo bem. Ela tem uma vida de rica, né? Depois ela dorme. Mas agora presta atenção. Irmão, 2 horas da tarde. Ai, vou dormir. Sabe aquele negócio? Hoje eu ministrei pro pessoal lá no Radicais um ano, eu falei rapidamente, irmãos, sem maldade, o que a pessoa precisa para correr? Só a força de vontade de ir, meu querido. Mas porque só tinha poucas pessoas lá no Radicais um ano hoje? Ah, mas porque eu tinha compromisso. Eu também tinha. Estava lá, tá entendendo? Pronto. Aí então, deixa eu falar algo para você. Claro que eu sou... Mulher é outra coisa, né? Mulher para ir para lá seria terrível. Tem que ir lá, senão ela ia vir fedendo direto para cá, né? Mulher não daria para ir para o Radicais um ano hoje, porque tem que se arrumar em beleza. Homem não, apostei corrida com o Alexandre na Marquês de São Vicente, brincadeira, viu? A gente foi andando junto. Irmãos, eu e o Alexandre, a gente tem um costume que a gente vai conversando nos semáforos assim na rua. Assim. A Marquês de São Vicente um dia vai pegar nossos carros lá, as filmagens, direto, um Fit e um Onix andando assim, devagarinho, trocando ideia. A gente para na frente da CT, o semáforo fica conversando. Aí hoje já aconteceu a mesma coisa. Aí, mano, a gente voltou, tomou banho e já tá aqui de novo. As mulheres, beleza. Mas qual que é a desculpa dos outros, pessoal, nos outros dias? Por que não vai para o Radicais um Porque quis dormir até mais tarde. Ontem eu fui dormir 1h30 da manhã. Acordei e tal. Isso, beleza? Tá entendendo? Aí qual que é a desculpa? Então larga logo tudo que teve. Ai, pastor, eu tenho dificuldade com não sei o que lá, de fazer o curso, não sei do que lá, por isso eu vou ser um nada na vida, vou morrer pobre. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. É besteira. Tá entendendo? Não precisa. É só você se livrar. Então pede. Ô Gabi, você viu algum resultado na vida do seu pai depois que ele voltou do Legendários? Ponto, acabou. Né? A cara dela. Verdade, pastor. Verdade. O chefe Putson lá estava lá, mano, com os princípios enraizados. Então, mano, simples. Uma vez eu ouvi um homem de Deus falar assim, tal, casamento, mulher feliz, casamento feliz. Não, vou abençoar essa mulher direto. Do casamento feliz. Mas a pessoa falou uma vez, agora eu vou ficar tipo, eu preciso fazer 455 seminários para a vida melhorar, para não atrapalhar mais. É idiotice. Tá entendendo? Tem gente que eu não sei o que a pessoa tem problema. É muito problema, velho, na cabeça para não se livrar de coisa que atrapalha. Não é possível, velho. Não é possível. A mesma, sabe? Aí tem a Praça Nossa também. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas cores, o mesmo jardim. Tá a vida toda, é a mesma cela, não muda nada. Tá entendendo? Aí tem alguma coisa que te atrapalha. Tem uma casa bendita lá que tá cheia de coisa. Larga essa peste dessa casa, vai para outra casa. Você vai ver se não vai romper. Amém, irmãos? Vamos lá. Aleluia. Dá para fazer só uma palavra essa aí, né? Depois a gente corta aqui. Vamos lá. E aí então, o versículo continua assim: e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E agora eu quero falar para você sobre essa perseverança aqui, que essa palavra, ela traduzida aqui, ela é exatamente estabilidade, constância. É algo que você permanece firme, e não importa qual que é a circunstância que você vive. É você não se desviar do seu propósito, tudo isso é o significado dela, da sua lealdade, fé e piedade, mesmo diante das maiores provações ou sofrimentos. Então aqui, eu corro a carreira que me está proposta, fazendo o quê? Tirando tudo que me atrapalha primeiro, e o pecado também, que é Bíblia que está falando aqui, e agora eu sigo com perseverança, sigo com constância. O que é isso aqui? É o me manter leal, firme,
para o propósito que o Senhor me chamou. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a dificuldade, não importa o que eu esteja passando, qual que é o tipo de provação ou qual que é o tipo de sofrimento que eu esteja passando. O objetivo é ser constante. O objetivo é você ser resiliente. Resiliente que aponta que você é alguém forte, que vai ser completamente imbatível, que nunca vai parar. Não. Essa constância aqui, o significado mais claro dela seria exatamente essa. Estou constante, estou com sofrimento, um luto, uma perca, alguma coisa aconteceu. Reduzir. Acabou o luto, retorno. É o poder da retomada da caminhada, tá entendendo? Não é um negócio que você para e desvia. Tem tanta gente que fala assim, ai, se eu tiver uma história igual a do pastor Fernando, vai ser uma bênção. Por quê? É tudo baseado com historinha, entendeu? Com experiência. É complicado. Não, pastor Fernando, eu lembro que ele contou. Tem um vídeo dele no YouTube lá. 2011 ele chegou. Aí 2012 ele desviou. Aí em 2012 ele ficou todo desviado, fazendo intercâmbio no mundo. Aí em 2013 ele voltou. Mas ele voltou facar na caveira. Pegaram aquele... Eu precisava desviar 1 ano para poder voltar melhor. Mano, sabe o que é a besteira, a loucura? Não, mas eu quero... Irmãos, presta muita atenção. Você vai passar por tribulações, sofrimentos, situações que são de acordo com o seu contexto. Nunca olhe para a pessoa e fale assim, você nunca deseje ter o que a pessoa tem, sem decidir querer passar pelos processos que ela passou. Então, escuta muito bem aqui. Sei lá, uma profissão. Vamos supor, tipo, eu quero ser um dia um fotógrafo que ganha muito dinheiro com isso. Você olha a pessoa lá, você vê a pessoa só fazendo isso, irmão, sem maldade. A pessoa pega a câmera e só faz assim. Tchá, 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 tchá. Aí quando sai no Instagram, mano, que foto maravilhosa. Aí você acha que é só aquilo. É pegar uma câmera e vai... A gente tá brincando, né? Ele tava com a câmera ali, tirando foto. A gente falou que é o nosso fotógrafo em treinamento. Ele... Aí eu falei, olha, eu quero ver as fotos no final, como vai ficar, hein? Não é o que você faz agora. Aí presta muita atenção. Aí você olha o que a pessoa faz, aí você fala, é só isso. Não é só isso, ela fez curso, ela teve prática, ela errou muitas vezes para que aquilo acontecesse. Talvez ela desanimou, ela parou no tempo, ela não conseguia ir e tal, mas ela permaneceu. Agora ela tira a foto bonita. Agora a célula está frutificando. Mas o que a pessoa fez? Quantos dias ela passou de terror noturno lá, morrendo, uma loucura, pressão, tribulação? Quantas vezes ela foi passar lá do discipulador ou do obreiro do pastor falando, eu quero desistir de tudo, eu quero abrir mão. Se você for olhar para a minha vida, você vai ver vários anos da minha vida, momentos que eu quis desistir da minha vida. Muitas vezes. Chegava no pastor André, o pastor Ricardo e não chegava ali e não desistia. Mas depois saía mais forte, saía mais fortalecido em fé. Está entendendo? Mas essas circunstâncias aqui me fizeram com que eu crescesse. Então a constância, a perseverança que você vai ter diante desses dias difíceis aqui é de extrema importância para que você permaneça, para que você corra a carreira proposta pelo Senhor. Então não é somente desembaraçar. Tem aqueles que não, presta atenção, tem aqueles que não desembaraçam, não tiram, não arrancam aquilo, tudo que te atrapalha, porque a Bíblia está dizendo tudo, a palavra tudo é muito explícita aqui, tudo é tudo. Porque às vezes você deixa um negocinho, você deixa uma situação que te atrapalha de estimação, você deixa com você. Mas esse aqui, às vezes é o fim da picada para você. Às vezes é um pequeno detalhe que você fala assim, porque você já perguntou, irmãos? É igual a síndrome da admiração, que eu costumo dizer. A pessoa tem medo de abrir o coração para o discipulador, para o obreiro, para o pastor, tipo assim, estou com medo de abrir meu coração sobre alguém que eu admiro. Porque, e se eu ouvir um não? Aí ela guarda para si. Ele guarda para si, entendeu? Não vou falar não. Aí não fala. Aí fica sozinho vivendo a vida. Mas qual que é o problema? Se você já está com isso já é falta de paz. Se você não quer conversar com o seu líder, a expressão de Cristo na sua vida, que está ali para te proteger, te guardar, então isso quer dizer que não confia. Não confia de fato. Não confia exatamente na corte, no processo da corte. Não confia. E aí você não quer dizer nem quem você admira. O que acontece? Você guarda para você. O problema é que isso depois vai dar ruim. É igual alguma coisa que está te atrapalhando. Às vezes você não quer, acho que não vou falar com o discipulador, não. Porque se ele falar para me tirar, talvez você não vai ter disposição de abandonar, tá entendendo? Mas era necessário tirar. Então, além de tirar isso, também agora tem que ser constante, perseverante, continuar a carreira proposta. A pergunta que eu faço para você hoje talvez você não passou ainda pela situação mais difícil que você deveria passar nesse tempo da sua vida.
Talvez você achou que passou por algo em 2024 que foi até mesmo assim tenso para você. Mas se 2025 tiver uma circunstância muito maior do que aquela de 2024, ou em 2026 ou em 2027, você precisa lembrar dessa palavra. Se 2027 passar por uma perca, algo sinistro na minha vida, que eu não estava esperando, aconteceu, e agora? Pode ter certeza, essas circunstâncias vão te fazer ser levado para um outro novo nível de maturidade, mas que você precisa permanecer firme após a situação também. Então a pergunta que eu faço para você hoje: já se livrou? Está se livrando? Ou vai se livrar de coisas? Precisa se livrar. Às vezes você não tinha pensado nisso porque não tinha sido ministrado. Agora é o momento de você fazer isso. Se livre imediatamente das coisas que te atrapalham. E agora, permaneça constante, perseverando. Essa perseverança é a constância, estabilidade, permanecer. Você vai ficar. Não abra mão, não negocie o propósito, não desvie do propósito. Qual que é o propósito de Deus sobre a sua vida em relação a algo? Relacionamento, empreendimento, profissão, acadêmico, ministerial, emoções. Isso tem que colocar no alvo. Tem que ter. E você vai indo com paciência. Vai dar certo, entendeu? No final vai dar certo. Aí aqui em Hebreus 12:2 diz assim: então, tira tudo que te atrapalha. Pode chamar baixinho. Tira tudo que te atrapalha. Tudo. Vai lá, prossiga, caminhe. Todo pecado, tudo que está te envolvendo. Corra com perseverança. Seja constante. Talvez o dia mais atribulado você acha que você já passou. Mas eu quero dizer algo para você. Quanto mais você é promovido, mais desafios você vai passar. Às vezes a gente acha que aquilo foi o fim do negócio. Lá no Legendários eles costumam levar as pessoas ao fim de si mesmo. Às vezes é um homem que chega lá no estágio da vida dele, lá na ponta, na metade do monte. Ele nem chegou no cume do monte ainda. E aí, é naquele momento que começa a ter uma experiência com Deus, falar da família, várias coisas. Eu não sei profundamente, mas eu peguei alguns relatos de algumas pessoas. E aí é muita coisa ministrada e a pessoa está vazia de si mesma. Aí ela acha que não consegue. Aí vem alguém lá, inspira, ministra, fala do amor de Deus, tal. E aí você consegue andar mais alguns quilômetros. Então você chega no cume do monte. Depois você desce. Eu subi a montanha, os caras saem de lá todo orgulhoso. Família legendária, que negócio. Mas também você tem um legendário na sua vida. A sua vida já é um legendário. Lá é um intensivo, sim, de 72 horas. Mas aqui você está vivendo todos os dias. E às vezes você vai passar por um momento de muita tribulação, angústias, mudanças, sofrimentos, muitas coisas. O que vai definir se você é de fato um homem ou mulher de Deus é como você passa nessas circunstâncias. Você não está isento de não passar, você vai passar. Cada um na sua proporção. Eu olho para cada um de vocês aqui, eu sei, principalmente os mais próximos, eu sei do que você passa, situações que você vai passar, eu sei. O que você vai fazer? Se você não decidir ser constante, e agora eu quero te mostrar como que você vai fazer a sua vida. Aqui no versículo 2 diz exatamente assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí olha o que diz: ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Aí diz assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E agora eu quero parar aqui antes de ir para o apelo. Duas coisas aqui está sendo direcionada para mim e para você. Olhos fitos em Jesus. Segundo, pense bem. E são coisas que você pode fazer diariamente, todos os dias, sem esforço nenhum. A parte do seu corpo que menos exige esforço de você mesmo para você mudar de posição é seus olhos. A mão você tem esforço, a perna também, mas o mínimo esforço é seu olhar. Quando você muda, é simples, está entendendo? Não tem minimamente esforço. E quando a Bíblia relata sobre isso, é exatamente isso. Você não precisa fazer esforço para olhar para Jesus.
Mas quando você começar a ter uma vida constante nas circunstâncias, na tribulação, na pressão, na dificuldade, você olhar para Ele, nossa, tudo fica mais leve. Porque você vai olhar para Ele não apenas como aquele que, ai, por Jesus, que Ele passou isso. Não, você vai olhar exatamente isso. E pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz e desprezou toda a vergonha. O dia que você estiver passando por pressão, por dificuldade, olhe para Ele. Quando você olhar para Ele, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar alguém que venceu a cruz, passou pela cruz, pelo processo, com alegria. Esse sim, perdeu tudo por amor e com alegria. É esse versículo que eu quero dizer, é esse aqui. Com alegria. Para quê? E sentou à direita de Deus. Está lá. Quando você olhar no dia da sua dificuldade, no dia da sua tribulação, ou às vezes nesse momento que você vai olhar para uma situação onde você vai falar assim, ei, isso aqui me atrapalha. Aí você não só vai olhar, mas também vai fazer o quê? Pense bem. Em quem? Naquele que suportou tal oposição. Você já viu alguém ser humilhado? Ou passar por alguma situação de injustiça assim? Às vezes no TikTok, Instagram, ou na rua mesmo. É um negócio assim, você fica mal. A pessoa está passando vergonha, aquele negócio, alguém está humilhando, está falando. É tão tenso. Agora imagina só Jesus naquela cruz, nu. Porque você assiste os filmes, você vê o filme ainda com algumas coisas, alguns panos. Não, ele estava nu no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. E aí quando você olha para Ele, você fala, nossa, Ele fez isso. Permaneceu ali no madeiro. Ficou ali. Passou toda a vergonha, mas com alegria. Porque Ele sabia qual era o final da carreira. Sentar à destra de Deus. E você pensa nele, no seu dia a dia. Ah, isso aqui é tão difícil de largar. Depende da sua ótica. Se você tentar tirar isso que te atrapalha na sua força humana, vai ser muito difícil. Agora, quando você fizer assim, ó, presta muita atenção, quando você olhar para aquela situação que te atrapalha, e você olhar para a cruz, você vai ver que a cruz pesa muito mais do que alguma coisa que você comete. Quando você olhar aquele sofrimento, é muito maior do que eu vou sentir hoje. Pagar o preço hoje é muito complicado. Eu digo isso sobre bons hábitos e maus hábitos. Uma vez eu dei uma palestra na Vila Mariana falando sobre isso. Os maus hábitos, hoje você tem a recompensa. Lá na frente você vai pagar muito caro por isso. Está entendendo? Agora os bons hábitos, você tem que pagar agora. E a recompensa só vai virar lá só lá na frente. A vida cristã é a mesma coisa. Quer viver uma vida em paz, com alegria, sendo frutífero, fortalecido, alguém constante, que permanece até o final, precisa fazer isso. Pagar um preço agora. E qual que é o preço que a Bíblia está dizendo para nós pagarmos? Olhar e pensar. Esforço mínimo. Tudo tem a ver com Ele. Mas o versículo não acabou. Quando diz isso, o final diz, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Como não vai se cansar, não desanimar? E vai permanecer constante, avançando, renovando a mente, as coisas acontecendo. Quando você entender isso aqui. Eu vou olhar para Ele. Eu vou pensar nele. É tudo por meio dEle, para Ele. Às vezes você tem muitos desafios na sua frente, irmãos. Às vezes na sua casa, sua família, futura família, ministério, chamados, tantas situações, escolas que você talvez vai enfrentar, novas escolas, faculdades, muitas coisas na sua vida. A pergunta é, você está preparado? Eu te digo, não está. Nem eu estou. Mas quando eu entendo para onde eu vou, que meu Deus já está diante de mim, já está trabalhando a meu favor, e aí eu enxergo, falo, Ele está conduzindo meus passos. Ele é o bom pastor. A palavra dEle é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu estou guardado. Quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, porque o verbo aqui
se fez carne, habitou entre nós, é Jesus. Quando eu me exponho a palavra, eu leio a palavra, eu ouço a palavra, eu olho para Jesus, eu penso em Jesus, eu me alimento, eu não quero ser apenas aquele que vai ler o versículo na célula, ou vai compartilhar, vai fazer um louvor na célula, ou no culto, alguma coisa. Não é. Eu vou ser aquele que vai se entregar de fato. Eu vou olhar, eu vou pensar constantemente. Permaneça com os seus olhos nele, irmãos. Nele. Porque no dia mau, no dia da dificuldade, no dia do desânimo, no dia do cansaço, você não vai nem chegar a esse estágio. Porque a Bíblia está dizendo, não vai se cansar nem desanimar. Por quê? Simplesmente por conta disso. Porque você olhou, você pensou nele. Naquele que suportou tudo por você. O que é abandonar algumas coisas para trás? Não é nada. Está entendendo? O que é permanecer diante do sofrimento, uma perca, alguma situação, uma mudança, o dia que você se sentiu injustiçado, o que é isso perto da vergonha que ele passou? Ele nem ligou para a vergonha. Quando você entender isso, o que ele fez por você, tudo se torna muito fichinha, tudo se torna muito pequeno perto do sofrimento e daquilo que ele passou. Então olhe para ele, ele já pagou, viva por ele, se entregue tudo a ele. Olhe para ele, permaneça olhando, pensando constantemente. Isso não é só agora na sua idade que você está hoje. O dia que entrar no relacionamento, noivar, casar, ter filhos, ser um obreiro, pastor, missionário, empresário, não importa. Eu quero te fazer um apelo hoje. De você de fato falar, eu quero... Talvez eu não tenha algumas coisas que eu não confio. Que nem eu usei o exemplo da corte. O medo de abrir o coração para falar que você admira, é o medo de dizer não e perder aquela pessoa. Mas eu quero te dizer, se você perdeu aquela pessoa, é que não era para ser de Deus. E o melhor de Deus está por vir. Tudo no tempo de Deus é perfeito, é formoso. Você achou que aquela pessoa era de Deus, mas Deus definiu que aquela pessoa será. Então, requer de você abrir mão dela para casar-se com ela. É tipo assim, essa é a minha vontade, faça a tua. Está entendendo? Mesma coisa. Em hábitos, situações, circunstâncias, vícios, práticas, conversas, pessoas, lugares, formas que você tem, que você carrega. Não se defina. O que você já pensa para o ano 2025? De fato, assim, de falar assim, eu vou viver. Eu descobri ontem que o Nathan tinha colocado o alvo para ser obreiro nesse ano. Ousado, menino. Eles se tornaram obreiros juntamente, igual eu e minha esposa. Aí, de repente, retrocedeu toda a função nos jovens. Aí falou, agora lascou, ficou mal. Tudo de boa, tirou o coração, tipo isso. Acabou, né? Retrocedeu os obreiros, agora vai ter obreiro. Aí, de repente, Deus... Toma, receba. E aí? Para Deus tudo é possível. Mas entenda. Mas ele não se perdeu, foi lá correr atrás, casou-se à maneira de Deus, sendo discipulado. Eu perguntei para uma pessoa esse dia, perguntei para o pastor André, pergunta, né? Fala, pastor André, desses caras aqui, tudo aqui, quem é o que mais procura assim, ó? O Nathan, aqui, ó. E foi verdade, o Nathan começou a andar comigo, só pergunta todo dia, me chama, manda mensagem. Então eu falei, está guardado essa bênção, está guardado. Está guardado. Sonhando, vivendo, sonhos de Deus, tu recebeu bênção. Eu te pergunto hoje, o que você quer viver em 2025? O que você está preparado para viver lá em 2025? Abandonou coisas? Está abandonando? Eu quero te fazer um apelo hoje. Aí no seu lugar mesmo, só vai se levantar, pode apagar as luzes. Eu quero te fazer um apelo. Você que quer hoje. Às vezes você percebe que você não tem força para abandonar algumas coisas. Tipo, uma prática, pessoas, ambientes. Irmãos, tem ambiente que não... Ele já te expulsou de lá faz tempo, mas você permanece lá. Você está esperando o quê? Que Jesus apareça com as mãos furadas e mostre, eu estou aqui. Você vai esperar até quando? Tipo de conversa, as pessoas que você segue, músicas que você ouve, lugares, coisas que você assiste. A prática, às vezes, de... Por quê? Vai esperar até quando? Aí se você não consegue abrir mão disso nesses dias,
Pode ter certeza, você vai abrir mão do propósito no dia da dificuldade, mas só dá para ser constante, estável, somente se começar a pegar lá, entendendo, o Senhor, Ele me salvou, Ele pagou um alto preço, suportou toda a vergonha, todo tipo de situações contrárias, falácias. Eu quero te fazer um apelo hoje. Você que hoje quer ser ousado e pela força do Espírito hoje, abandonar algumas coisas, mas decidir ser constante. Eu quero que você